Graça e paz, irmãos e irmãs. Estamos iniciando mais uma live, esse tempo que nós temos separado todos os dias para podermos orar, buscar ao Senhor conforme a palavra do Senhor tem nos orientado. Por exemplo, aqui está lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 2, que diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. É o que temos tentado fazer todos os dias. Perseverar na oração é a ideia do continuar, do persistir, do não desanimar, né? Do insistir. A ideia da perseverança. E perseverar em oração, ou perseverar na oração, é nesse propósito. Todos os dias está buscando o Senhor. E quando o texto fala vigiar em ação de graças, é exatamente a ideia de que nós temos que orar e ao mesmo tempo agradecer, né? Porque apesar de todas as dificuldades, todas as situações difíceis que temos enfrentado, sempre nós temos motivos para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Então quero convidar a você para iniciarmos um momento de oração. Feche seus olhos. Pai de amor, nós te louvamos, Senhor, por estarmos reunidos em teu nome mais uma vez. Te louvamos, Senhor Deus da glória, pela oportunidade que o Senhor nos dá, pela orientação diária, Pai, por esse pão diário, por esse maná, Senhor Deus, que o Senhor tem nos dado todos os dias. Pai querido, tua palavra nos diz que nós devemos vigiar com ações de graças, e é isso que temos feito. Estamos, Senhor Deus, nessa torre de vigília, orando, clamando, buscando ao Senhor todos os dias, mas ao mesmo tempo, Senhor Deus, reconhecendo as tuas bênçãos, a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor para conosco, Pai. Senhor Deus, queremos pedir a bênção do Senhor para este tempo que teremos agora. Venha falar aos nossos corações, venha revelar a tua vontade às nossas vidas. Queremos, Senhor Deus, sentir a tua presença e ouvir a tua voz. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Antes de lermos a palavra, quero convidar a você, como sempre temos feito, você que está aí assistindo essa live, gostaria que você entendesse que não é um vídeo profissional para o YouTube, nada disso. É uma disposição que Deus colocou em nosso coração de cultuar ao Senhor, de proclamar as verdades do Evangelho contidas na palavra do Senhor e juntos orarmos, buscar ao Senhor, buscar a face do Senhor, que Deus venha intervir na nossa situação, na nossa realidade. Então, que você possa estar fazendo desta forma, participando deste momento desta forma. Não é para assistir, para participar, né? Interagindo aí nos comentários, mas principalmente é com o mesmo propósito, com a mesma disposição, com a mesma disposição realmente de ouvir a palavra do Senhor e de sentir a presença do Senhor. Amém, queridos? Vamos à palavra, que se encontra hoje, um texto também bastante conhecido, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 35. Leremos até o versículo 43. Evangelho de Lucas, capítulo 18, do 35 ao 43. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus.
também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém, queridos? Texto, como eu disse, conhecido, mas é importante que nós venhamos estar refletindo esse tempo de dificuldade, de pandemia, sobre os encontros de Jesus, os relatos dos encontros de Jesus com as mais diferentes pessoas, os relatos dos encontros de Jesus em situações mais distintas, mais diferentes. Jesus se encontrou com pessoas em diferentes lugares e se encontrou nos diferentes lugares com diferentes pessoas, com situações diferentes, com expectativas diferentes em relação às pessoas especificamente. E neste caso aqui, mais uma vez, é uma oportunidade maravilhosa para refletirmos sobre a capacidade que Jesus tinha e tem de transformar uma situação, de mudar uma realidade, de mudar uma pessoa, de transformar uma vida. Jesus tem todo o poder, toda a unção, toda a autoridade, mas também uma oportunidade sempre preciosa de refletirmos não somente sobre o amor, sobre o poder que Jesus tinha, mas também sobre o amor, um amor grandioso, um amor maravilhoso. Amor esse, conforme foi pregado ontem, que nós, enquanto igreja, precisamos entender, precisamos compreender, precisamos assimilar nas nossas pregações, na nossa conduta, na nossa vida, na nossa convivência, nos nossos relacionamentos. Este amor precisa nos inspirar. E sempre nos encontros de Jesus, relatados na palavra do Senhor, com diferentes pessoas, nós encontramos expressões, confirmações deste amor grandioso, deste amor maravilhoso que Jesus tinha e tem para com o ser humano. Jesus nos ama, amém? Jesus te ama de uma forma especial. Bem, aqui nós encontramos Jesus no caminho para Jericó, né? E se encontrava lá esse personagem, né? Que aqui não se fala o nome dele, em outro texto se dá o nome dele, mas o mais importante é a gente entender o seguinte: o nome dele era Bartimeu, né? O mais importante é a gente entender que esse homem tinha uma situação muito específica. Ele, por causa da sua condição física, ele era cego, e por causa da sua condição física, ele estava na beira do caminho pedindo esmolas. E é importante destacar essas três situações: a condição física, que é a condição da cegueira, né? E é uma condição assim, um problema sério, né? Fisicamente, não conseguir ver, é um problema terrível. Mas também, quando destaca aqui que esse homem estava à beira do caminho, para dizer que ele estava à margem, que ele estava fora do caminho normal das pessoas, por causa do preconceito que existia contra ele, porque havia uma discriminação muito grande contra os cegos, exatamente porque era alguém que era considerado um amaldiçoado por Deus por causa da condição física. Uma cultura realmente extremamente preconceituosa, aquela cultura que Jesus vivia. E esse homem estava à beira do caminho, numa condição social lamentável, triste. Mas também a terceira característica é que ele pedia esmolas, para dizer da sua condição financeira. Da sua condição financeira. Problema terrível, problema seríssimo, né? Por causa da sua condição física, as pessoas colocavam ele na beira do caminho, ou seja, colocavam ele à margem, marginalizavam ele, podemos dizer assim, e por isso mesmo ele não conseguia um emprego, ele não tinha as mesmas
condições, as mesmas oportunidades de se trabalhar, de conquistar alguma coisa na vida, e a única forma dele sobreviver, dele não passar fome, é essa ali. Ele precisava pedir esmolas. Queridos, esse homem, ele simboliza, ele se enquadra em muitas situações que nós vivemos hoje. Também, quantas pessoas estão à margem? Quantas pessoas sofrem preconceito dos mais diversos tipos? Quantas pessoas não conseguem ter as mesmas oportunidades de outros? E quantas pessoas, por causa inclusive da crise econômica que o nosso país enfrenta, está quase nessa condição mesmo de pedir esmolas, né? Nós mais do que nunca estamos sendo confrontados, podemos dizer assim, uma realidade muito triste que está aí, que salta aos nossos olhos. Às vezes as pessoas não se abrem com a gente, as famílias não conversam com a gente, mas estão passando por lutas, por dificuldades. Nossa igreja mesmo, né? O mês que acabou agora, foi talvez pela nossa coordenadora da ação social, a Miriam, o mês que a nossa igreja teve que disponibilizar mais cestas básicas para ajudar as famílias, porque de fato a crise econômica está muito forte, muito desemprego, um problema muito grande. Então, esse homem, pela questão física, pela questão do preconceito, pela questão financeira, era alguém que precisava muito de Deus, precisava muito de um milagre, que precisava de algo sobrenatural acontecer na vida dele. E aí, esse algo aconteceu. Jesus estava lá, passando no caminho onde ele estava à beira do caminho. Lá chegando, o texto diz, se aproximando de uma cidade chamada Jericó. E Jesus, como sempre, era um movimento muito grande, né, onde Jesus estava, pelos milagres, pelos ensinos, pelo carisma de Jesus, sempre muitas pessoas ao redor de Jesus, por alguns curiosos, outros realmente querendo tão somente criticá-lo até, e outros precisando de milagre, ou seja, é sempre uma multidão que seguia Jesus. E naquele momento que Jesus estava passando perto desse homem que estava na beira do caminho pedindo esmolas, ele escutou, não podia ver, mas ele escutou um barulho muito grande, o texto diz, um tropel de multidão, um tropel da multidão, ou seja, o barulho da multidão que cercava. E ele perguntou a alguém, que barulho é esse? E alguém disse, Jesus o Nazareno passava. Perceba, queridos, a diferença de como esse homem identificou Jesus e como foi o clamor que o cego clamou a Jesus. Porque esse homem, que não diz o nome dele, simplesmente falou, Jesus o Nazareno está passando. Vai dizer, aquele homem de Nazaré, aquele mais um desses profetas que pregam aí e tem muita gente seguindo ele, né? Era Jesus, aquele de Nazaré. No entanto, esse homem, por sua necessidade, por seu problema e também por sua fé, podemos dizer assim, não identificou Jesus simplesmente como mais um profeta. Esse homem identificou Jesus de uma forma bem diferente destes da multidão que estavam simplesmente curiosos para ver aquele movimento. Porque o texto nos diz que aquele cego começou a clamar ao Senhor, e não foi dizendo, Jesus de Nazaré, tem misericórdia da minha vida. Ele disse, Jesus, filho de Davi,
tem compaixão de mim. Amém, querido? Perceba que é uma perspectiva completamente diferente. Enquanto muitos da multidão via apenas por curiosidade ou por criticar, via simplesmente mais um homem passando ali, esse homem via numa perspectiva messiânica, via o Messias passando, via o enviado, via alguém que tinha toda a condição de fazer toda a diferença, de trazer salvação, de trazer libertação para aquele povo. Quando ele diz, identifica, quando ele clama Jesus, filho de Davi, ele estava identificando Jesus, alguém completamente diferente de qualquer outro que passava por ali. Quando ele diz Jesus, filho de Davi, ele estava identificando Jesus como aquele que era prometido pelas Escrituras Sagradas. Ele estava identificando especificamente com aquele que era o ungido, o enviado, aquele que tinha o poder, aquele que tinha sido escolhido pelo Pai. Jesus, filho de Davi. Eis aí, queridos, a fé daquele homem. Não sabemos como ele soube de Jesus, qual a experiência que ele tinha de Jesus, se ele conhecia alguém que seguia Jesus, nada disso. Simplesmente o texto diz que ele ouviu de um jeito, mas clamou completamente diferente. Ele ouviu Jesus como o profeta ou mais um, mas ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Se compadeça de mim, esteja comigo, porque eu estou padecendo, eu estou precisando, eu estou necessitado. Um clamor sincero, um clamor verdadeiro, um clamor desses a plenos pulmões, de tal forma que esse clamor, esse grito deste homem começou a incomodar aqueles que estavam perto dele. E aí estes que começaram o versículo 39, e os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Talvez até dizendo: você acha que Jesus vai te ouvir, ou coisa desse tipo? Alguém que está na beira do caminho, um amaldiçoado, alguém pedindo esmolas. Mas Jesus tem um olhar completamente diferente. E aquele homem de alguma forma sabia disso. E ele não se intimidou por aqueles que queriam calá-lo. Pelo contrário, ele começou a clamar ainda mais alto. Insistiu. Começamos essa live dizendo sobre que nós precisamos perseverar em oração, perseverar na oração. Aqui esse homem perseverou no clamor. Diante das barreiras quase que intransponíveis que praticamente o impediam de receber a bênção, de ser liberto, de ser transformado, de que a sua situação fosse mudada. O único instrumento que ele tinha, a única arma que ele tinha, ele usou de uma forma plena, a plenos pulmões, gritou, clamou ao Senhor. Jesus, repetindo a mesma forma: filho de Davi, o Messias, o diferente, o Todo-Poderoso, aquele que tem autoridade, aquele que tem toda a unção, aquele que pode todas as coisas. Jesus, o filho de Davi, não é aquele simplesmente que veio de Nazaré, mas o filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esteja com o teu coração ao lado do meu, ao lado deste que é miserável, deste que está precisando, deste que é necessitado. Tenha misericórdia de mim. No primeiro momento ele falou da compaixão, e agora ele fala de misericórdia. Um clamor absolutamente pertinente, e um clamor desses que de fato toca no coração de Deus, toca no coração de Jesus. Que a palavra de Deus nos diz que o Senhor não resiste a um coração quebrantado e contrito. Amém?
Alguém que realmente expõe a sua necessidade sem vergonha, sem limitações, simplesmente clama, simplesmente busca, simplesmente desesperadamente expõe para Jesus a sua necessidade, o seu problema, a sua dor, as suas lágrimas. Esse homem clamou insistentemente, sem constrangimento nenhum, mesmo que isso fosse incomodar estes que estavam ali por curiosidade, ou simplesmente para criticar, com a visão completamente distorcida de quem era Jesus de verdade. Ele não se importou, continuou clamando a plenos pulmões: Jesus, tenha compaixão, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia da minha vida. Que exemplo para todos nós, queridos. Que exemplo para todos nós. Quantos de nós colocamos etiquetas para tudo, inclusive para se aproximar de Jesus, inclusive para clamar a Jesus? Quantos de nós nessa situação estamos muito mais encaixados nesses que repreendia aquele que necessitava, que clamava ao Senhor, do que de fato na posição deste que, sem reservas, a plenos pulmões, clamava, buscava ao Senhor de verdade? Que exemplo que nós temos aqui, de alguém que estava à margem, na beira do caminho, absolutamente necessitado, e por causa da sua condição, clamava a plenos pulmões. É uma realidade, é uma postura que nós precisamos aprender. Porque este Jesus, e isso é uma linda verdade, esse Jesus que estava lá, passando naquele caminho, se aproximando da cidade de Jericó, ele está vivo. Glória a Deus, ele está vivo. E ele continua passando próximo a nós, com os ouvidos absolutamente atentos, para ouvir um clamor sincero, verdadeiro, de alguém que de fato está precisando e que reconhece que precisa, de alguém que vê neles não simplesmente um meio, não simplesmente uma forma de se autopromover, mas simplesmente que vê nele o autor da vida, o autor da salvação, o Messias, aquele que tem toda a misericórdia e toda a compaixão. Os ouvidos de Jesus continuam absolutamente atentos, e ele está muito próximo, absolutamente acessível a todos nós, esperando que haja um clamor sincero e verdadeiro. E se muitos de nós, graças a Deus, não estamos na beira do caminho pedindo esmolas, mas a necessidade permanece, porque existem os necessitados emocionais, que estão em crise, que estão com a tristeza profunda, que não estão conseguindo se encaixar nessa realidade de pandemia, de não poder estar convivendo, contactando com outras pessoas. E existem especialmente os necessitados espirituais, que estão fracos na fé, que estão desanimando, que estão anêmicos espirituais, apáticos espirituais, que simplesmente querem continuar com essa vidinha religiosa totalmente quadradinha, de acordo com os parâmetros que a religião coloca que deve ser, esquecendo que está passando perto de nós aquele que é o autor da vida, o Messias, o Filho de Davi. Amém, queridos? Esse homem nos dá um exemplo maravilhoso de alguém que clamou intensamente, fervorosamente, profundamente. E o texto nos diz que Jesus ouviu o clamor daquele homem
E o texto nos diz que não somente ouviu, mas mandou que trouxesse aquele homem até ele. E depois perguntou, parece uma pergunta óbvia, né? Que queres que eu te faça? Evidentemente que o homem precisava que ele voltasse a ver. Mas é importante que nós falemos com os nossos lábios, que nós venhamos realmente demonstrar para Jesus com os nossos lábios das nossas necessidades. Porque isso faz bem, não é para Jesus, faz bem para nós mesmos. Os psicólogos podem explicar isso muito melhor do que eu. A ideia do colocar para fora, do desabafar, colocar aquilo que está precisando, as suas necessidades, os seus problemas. Jesus, o maior dos psicólogos, né, de todos os tempos, sabia muito bem disso. E ele estava dando essa oportunidade daquele homem expressar qual era o seu problema, qual era a sua dificuldade, o que lhe causava dor, qual os problemas que ele estava enfrentando. E aquele homem não pensou duas vezes: Senhor, tu sabes a minha necessidade, eu preciso voltar a ver. E o voltar a ver é muito mais do que simplesmente o problema físico para aquele homem. Era a possibilidade de uma dignidade para o trabalho, para sobreviver, de ser inserido na sociedade novamente, de não ter mais de ficar na beira do caminho pedindo esmolas. Era muito mais. Era uma libertação completa. Era uma mudança estrutural na vida dele. Não era uma mudança apenas aparente. Era uma mudança total. Senhor, que eu torne a ver. Jesus, nessa noite te pergunta também, querido: que queres que eu te faça? Diga para o Senhor. Clame ao Senhor. Busque ao Senhor. Se quebrante na presença do Senhor. Não tenha vergonha, não tenha constrangimento de colocar para Deus os seus problemas, suas lutas, suas dificuldades, porque se existe alguém que de fato pode transformar essa situação, é esse Jesus, o filho de Davi, este que passou lá perto, no caminho perto de Jericó, e esse Jesus que está próximo, pronto para ouvir um clamor sincero e verdadeiro. Exponha para Jesus, clame a Jesus, busque a Jesus de verdade. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus então ministra, né, sobre aquele homem a cura, e aquele homem voltou a enxergar para a glória e honra do nome do Senhor. Mas algo nos chama muito a atenção aqui na fala de Jesus, que Jesus não simplesmente, versículo 42, Jesus não simplesmente ministrou a cura física, Jesus também ministrou a salvação para aquele homem. E ouça, essa é a maior bênção. Parece impossível, mas uma bênção muito maior do que a bênção de ser curado de uma cegueira, que é a bênção da salvação, a maior das bênçãos, a melhor das bênçãos. Jesus diz: recupera a tua vista, e mais, a tua fé te salvou. Ministrou ali salvação, a bênção completa. Amém, querido? Imagina a alegria daquele homem. Ele estava com perspectiva simplesmente de ser abençoado com o problema das vistas, e recebe a bênção muito maior, que é a bênção da salvação. Recupera a tua vista, mas tem algo mais: a tua fé te salvou. Receba também a salvação. Glórias e aleluia seja dada ao nome do Senhor. E por isso, queridos, que a palavra do Senhor nos diz que depois de curado, esse versículo 43, esse homem passou a seguir a Jesus, ou seja, tornou-se um discípulo de Jesus. Esse homem passou a seguir a Jesus, mas não seguia Jesus simplesmente como estes, muitos que estavam lá simplesmente vendo Jesus como o de Nazaré. Seguiu a Jesus glorificando, entendendo claramente, entendendo de uma forma definitiva
quem era aquele que ele estava disposto a seguir. Aquele que era o Messias, o filho de Davi, que pela fé ele já clamava e agora ele experimentava, ele tinha experimentado o poder, o amor, a glória, a autoridade desse filho de Davi, do Messias. E também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Também nos dá uma lição preciosa de como nós precisamos, às vezes, mudar a nossa postura quando chegamos perto de Jesus. Quando estamos dispostos a seguir a Jesus. Precisamos seguir a Jesus glorificando, querido. Precisamos seguir a Jesus dando glórias e aleluias. E glórias e aleluias pelos nossos lábios, mas principalmente pela nossa vida, pela nossa postura de servos que adoram Jesus no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, onde nós nos encontramos. De homens e mulheres que estão dispostos a seguir Jesus, não porque ele tem algo de material para me oferecer, mas especialmente porque ele salvou a minha vida, ele morreu na cruz para me salvar, ele me transformou, ele me libertou, ele me curou, e por isso eu testemunho, eu glorifico a ele com o meu testemunho de vida. Seguiu a Jesus glorificando. Que exemplo lindo que esse homem nos dá. Querido, essa é a palavra que Deus tem para nós nesta noite, nesse tempo de pandemias, nesse tempo de tantas lutas e dificuldades, que possamos ver neste homem um grande exemplo de como nós precisamos nos aproximar de Jesus, clamando com fé, entendendo que estamos nos dirigindo e nos referindo ao Messias, ao Filho de Davi, ao Deus vivo, aquele que se fez carne e habitou entre nós, aquele que tem toda a autoridade e todo o amor, e seguindo a Ele, glorificando, exaltando o nome dEle. Receba essa palavra no seu coração, minha irmã, meu irmão, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, por essa palavra linda que o Senhor nos traz, Senhor Deus, mais uma vez. Nós te agradecemos, Pai. Não somos merecedores de tamanho amor, mas ainda assim o Senhor, Pai, tem tido misericórdia das nossas vidas. E nós clamamos a Ti, Jesus, assim como aquele cego clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Tu sabes dos nossos problemas, Senhor. Tu sabes das nossas dificuldades, das nossas preocupações, das nossas lutas. O Senhor vê, Senhor Deus, as lágrimas, Senhor Deus, as lágrimas do Teu povo, Senhor Deus. Tu sabes, Senhor Deus, dos sofrimentos, das preocupações, das angústias. Senhor, nós clamamos a Ti, Pai. Tem misericórdia, Senhor Deus, de nós. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão das nossas vidas. Esteja nos contemplando, ouvindo o nosso clamor e nos abençoando. Abençoando, Senhor Deus, com a bênção física, mas especialmente, dia após dia, confirma a Tua salvação sobre nós. Queremos Te seguir glorificando o Teu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos? Vamos à nossa sessão abraços, registrando a presença de alguns desses que estão conosco ao vivo. Um abraço para o Paulo Barbosa, para a Leni, para o Alexandre, para a Eliana, para a Miriam, para a Simone, para a Idalice, para o Genivaldo, para a Júlia Souza. Um abraço para a Valdiceia, para o Luiz Carlos, para a Sônia, para a Carol, para a Rosângela, para o Naldo. Um abraço para a Adriana, para a Thalita, para a Natália Santana, para a Lucinéia, para a Alva, para o Obedias. Um abraço para a Graciele, para o Manel, para o Jerry, lá nos Estados Unidos, né? Lindo isso, né? Um abraço para o Jerry, para você, para a Cinéia, para a sua família. Um abraço para a Giovana, para a Francisca, para a Letícia Cines, para a Lucilene e o Marcos,
e a família toda. Um abraço para Sheila, para o Vinícius, para a Betina, para o Pedro. Um abraço para a Marlúcia, lá em Cachoeiro. Um abraço para o Alexandre Bianchi. Um abraço para a Glória, para a filhinha. Um abraço para o Marcos Vinícius. Um abraço para a Gleice. E para o Felipe também, um abraço. Um abraço para a Kátia, para o Antônio, para a Leodite, para o José Carlos, ou seja, para a turma toda que está ao vivo conosco. Um abraço, Deus abençoe a sua vida. Que bênção que você está conosco. Também um abraço para aqueles que vão acessar esse vídeo depois, que fica nas nossas redes sociais. Deus abençoe sua vida, querido, poderosamente. Vamos às nossas orações, né? A Natália pede oração por ela, como também a Edilane continua pedindo para o Dr. Cláudio. Louva ao Senhor, inclusive pela vida do Noel, que se dispôs a estar doando sangue por este moço, pelo Dr. Cláudio. Arthur também, filho do Miriam. O Arthur também foi, então obrigado, né? Deus abençoe essas vidas. E Márcia e Vantuí também estão aqui. Um abraço também para Márcia, para o irmão Vantuí. Deus abençoe vocês poderosamente, né? Queridos, vamos estar orando, feche os seus olhos. Pai de amor, nós queremos colocar nas tuas mãos, Senhor Deus, a vida do Dr. Cláudio mais uma vez. Precisa do milagre do Senhor. Clamamos a Ti também pela Natália Santana. Todos os pedidos também que foram ministrados, que se chegou a nós, Deus. Quero lembrar também da Valdiceia, sua família, e todos aqueles que têm chegado a nós com pedidos. Pai querido, colocamos nas Tuas mãos porque cremos que o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. O Senhor ouviu o clamor daquele cego que estava na beira do caminho, e o Senhor continua ouvindo o clamor dos Teus filhos e filhas. Colocamos, Senhor Deus, estes que estão nas UTIs, Senhor Deus, dos hospitais. Clamamos ao Senhor pelo sistema de saúde do nosso país, Pai. Nós clamamos ao Senhor também, Senhor Deus, que haja paz, Senhor Deus, na nossa sociedade. Oh, Pai, muitas vezes estamos tão preocupados, Senhor Deus, com essas manifestações, às vezes, de um lado, de outro. Isso tem gerado uma insegurança tão grande, Senhor Deus. Nós clamamos ao Senhor que haja respeito, Senhor Deus, que haja disposição para o diálogo, por misericórdia, Pai. Clamamos a Ti também pelos nossos governantes, Senhor Deus. Clamamos a Ti que o Senhor esteja abençoando também, Senhor Deus, os cientistas. Abençoa os profissionais de saúde e os outros profissionais que estão saindo de casa todos os dias para encarar, Senhor Deus, essas dificuldades da pandemia. Senhor, nós colocamos nas Tuas mãos os moradores de rua. Senhor Deus, clamamos a Ti pelos comerciantes, Senhor Deus. Clamamos a Ti pelos estabelecimentos comerciais. Clamamos a Ti, Senhor Deus, pela nossa economia, Pai, pelos empresários, que não falte emprego, Senhor Deus, para o Teu povo. Por misericórdia, Senhor Deus, intervenha nessa situação. Nós oramos, Pai, também pela nossa igreja. Oramos, Senhor Deus, pelos pastores. Oramos, Senhor Deus, pelo nosso bispo. Clamamos ao Senhor, nos abençoe, Pai, durante toda essa semana. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos hoje em diálogo com a irmã Eliana, né? A Eliana nos fez lembrar de um motivo muito importante que eu já citei nessa oração. Eu quero convidar todos a estar orando nas suas casas, suas orações sempre, né? Por essa insegurança tão grande que nós estamos vivendo na nossa sociedade, com essas manifestações legítimas, muitas dessas manifestações legítimas, mas que haja disposição para o diálogo, que haja disposição realmente para uma busca de uma solução, né, para todas as dificuldades, que nós tenhamos realmente disposição para orar ao Senhor. A palavra do Senhor nos diz, naquela carta de Jeremias aos exilados da Babilônia, que nós precisamos orar pela paz na nossa cidade, porque se a nossa cidade tiver paz, nós teremos paz, né? Então é uma oração que precisamos fazer, oração muito justa.
pela paz do nosso país, nas ruas da nossa cidade. Precisamos que Deus intervenha nessa situação. Nós queremos estar lembrando que amanhã nós teremos a nossa live também às 8 horas da noite, e como sempre temos feito, todas as quartas-feiras é uma pessoa diferente que tem ministrado, e amanhã será a irmã Thalita, né, que está conosco agora, e amanhã vai estar ministrando. Então eu gostaria de estar convidando a você a estar participando conosco, e também estar convidando outras pessoas para poder estar participando. Tenho certeza que teremos uma palavra muito especial para ministrar aos nossos corações amanhã, né, que será ministrado aos nossos corações amanhã também, às 8 horas da noite, neste mesmo espaço, na página do Facebook da Igreja de Metodista em Goiabeiras. Tá bom? Deus abençoe a todos, né? Que tenhamos realmente uma noite abençoada e um restante de semana abençoado pelo Senhor. Fiquem com Deus.